Olá, mulheres lindas e estilosas! Bem, a gente essa semana teve uma live incrível lá no Instagram e ela ficou assim tão legal, eu gostei tanto do conteúdo. Sou suspeita, né, pra falar, mas você vai me dizer se você gostou ou não. Por quê? Porque eu coloquei aqui nesse vídeo, coloquei aqui no YouTube, porque eu quero que você tenha essas dicas aqui, você veja essas técnicas de como você finalmente sair do preto. Então o tema da live, como você viu aqui na descrição do vídeo, é: cansada de usar preto? Como realmente começar a usar cores nos looks. Então essa live aqui eu vou colocar agora, daqui a pouco, nesse vídeo aqui. Já curte esse vídeo aqui? Se você gosta desse tipo de tema, de como sair do pretinho básico de todo dia, que já parou de ser básico, começou a ser o que? Uma bengala que você tá colocando aí na tua vida. E se inscreve também aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, pra eu saber e trazer mais pra vocês aqui também. A gente tá com uma série de lives lá no Instagram acontecendo sobre o poder da cor. Esse é o tema da série de lives. E o objetivo dela é justamente fazer você enxergar nas cores realmente o poder que elas têm. O poder de comunicar exatamente o que você deseja, o poder de você conseguir ter uma imagem estratégica, o poder de multiplicar os seus looks, multiplicar o seu guarda-roupa, mesmo não tendo tantas peças assim. Afinal, os apartamentos, as casas estão cada vez menores, então você não tem às vezes aquele espaço para ter um closet absurdo de grande, mas você pode sim ter um estilo, assim, o que eu chamo de uma vida plena com o seu estilo. Você usar realmente a capacidade que o seu guarda-roupa pode ter. Através das cores, você pode multiplicar o seu guarda-roupa, as peças do seu guarda-roupa e também ter uma imagem estratégica, comunicando o que você deseja, no lugar que você deseja, como você deseja. E as cores têm esse superpoder. Então, agora, com vocês, o primeiro vídeo, a primeira live dessa série de lives sobre o poder da cor. Cansada de usar preto? Veja como realmente começar a usar cores nos looks. Então agora veja esses passos práticos para você testar e fazer. Até daqui a pouco. Tipo de pessoa que tem uma área do armário que só tem coisa preta, tipo uma blusa preta, outra blusa preta, outra blusa preta, uma calça preta, outra calça preta, outra calça preta, tem uma área assim absurda. E aí, a minoria do seu guarda-roupa é colorida? Se você é essa pessoa, fica aqui comigo. Você tem uma peça ou outra no guarda-roupa que é colorido, mas acaba usando sempre em uma ocasião especial? Tipo assim, nossa, eu uso preto diariamente, né? Mas em um dia bem especial que eu quero fazer, assim, um look maneiro, tipo um casamento, alguma coisa assim, aí eu vou com aquela peça colorida. Você é assim? Comenta aqui embaixo se você é essa pessoa. Ou vamos a um terceiro tipo de pessoa. Será que as peças coloridas, elas viraram apenas pra quando você tá, assim, autoconfiante? Não, hoje eu acordei de um jeito que eu tô me sentindo maravilhosa, então hoje eu vou usar cor. Bem, então comenta aqui se você é esse tipo de pessoa também. Hoje a gente tá aqui nessa live pra falar sobre como você pode começar a usar cores caso você tá cansada de usar só o pretinho básico de todo dia. E eu quero dar as boas-vindas para quem tá aqui online comigo, sejam muito bem-vindas. Você, se você tá vendo essa live gravada, comenta aqui pra eu saber também, Rebeca, eu tô vendo a live gravada aqui e tal. Então, eu ia falar aqui pra você ir acompanhando. Então, basicamente, hoje nós vamos falar sobre isso. O tema é: cansada de usar preto? Veja como realmente começar a usar cores nos seus looks. Então, esse é o tema de hoje. Fica aqui comigo que eu vou trazer várias dicas e esses truques eles vão ficando cada vez mais profundos. Então, quanto mais ousada você for, mais você vai tentar aí ir aplicando. Então, se eu conseguir colocar essa live aqui gravada, você vai ver depois. Você vai conseguir acompanhar aí esse desenvolvimento. Então, você começa com o primeiro, aí quer dar uma avançada, vai pro segundo, vai pro terceiro, e aí então você vai evoluindo nesses truques de como você começar a usar cores. Vamos lá? Vamos começar? Bem-vindo para você que tá aqui online, que você tá ao vivo. Se você, como eu falei, tá vendo gravado, comenta aqui embaixo. Eu quero saber, Rebeca, tá vendo gravado? Então, sem mais delongas, né? Quem me vê assim, me vê desse jeito, acaba achando que eu sempre fui assim, colorida dessa forma. Mas a verdade é que nem sempre fui assim. Eu fui, muitas das vezes, essa pessoa que eu comentei agora no início. Uma pessoa que
sempre tava aí de preto, sempre tinha uma área do guarda-roupa majoritariamente preta, não tinha muita confiança de usar cores no dia a dia, então ficava com medo de fazer errado, ficava com medo de, nossa, o que vão pensar, será que vão me julgar, como é que será que vai ser isso? Claro, a gente tem essa falta de confiança, né? A gente que é mulher tem muito uma conexão nisso com a imagem, né? Então a imagem pra gente é uma coisa que é muito importante, a gente fica com receio das pessoas julgarem, né? Tem muito isso do corpo da mulher, da roupa da mulher, o que será que vão achar? Então eu já fui essa pessoa também que eu citei agora no início, que tinha uma área do guarda-roupa que era mais preta, que não tinha muito autoconfiança para usar cores, e acabava que as cores ficavam só para ocasiões mais especiais, assim, um casamento, uma celebração, meu aniversário. Então, acabou que eu acabei cansando de sempre usar as mesmas roupas. Parece que quase andava sozinha as roupas, né? De tanto que eu só usava elas. E também eu cansei de ficar assim, imperceptível, ficar como se fosse invisível. Porque todo mundo usa preto quase todo dia, essa é a verdade. A maior parte das pessoas usa cor assim, em uma peça, um detalhe, não dessa forma que eu estou aqui. A minoria das pessoas usa desse jeito. Mas eu via isso nas pessoas e eu ficava assim, cara, eu quero começar a usar cores dessa forma. Eu quero começar a ser uma pessoa mais estilosa, mais colorida. Eu tinha esse desejo, mas eu não sabia como fazer. E aí vem aquele medo, será que eu vou fazer errado? Será que vão me julgar? Será que se eu combinar cores, se eu fazer uma coisa assim, mais diferentona, será que todo mundo vai ficar olhando pra mim? Então tinha muito esse receio. Mas como eu falei, eu também tinha esse desejo de me vestir do jeito que eu queria me vestir. Poxa, se a gente não consegue ser livre nem na forma que a gente vai se vestir, e o que a gente vai ser livre na vida? Meu Deus do céu, se a gente ficar presa toda hora ao que as pessoas vão pensar, como elas vão julgar a gente, fala a verdade, a gente vai fazer alguma coisa nessa vida? Comenta aqui pra mim. A gente vai fazer nada, a gente vai fazer nada. Então eu percebi que isso era um desejo meu, de começar a usar cores, de começar a ser mais estilosa. E aí eu percebi que existiam técnicas, existiam formas de eu aprender isso e começar a aplicar. E assim começar a ser estilosa e colorida como eu sonhava ser. Então, eu sempre amei cor, como eu falei, né? E acabava que eu acreditava muito nisso que todo mundo fala, de que quando a pessoa acaba usando cores, ela fica mais elegante, ela fica mais, assim, enfim, o estereótipo, né, de quem usa cores, e que pra ser elegante eu precisava estar de preto, necessariamente. Mas a verdade é que não necessariamente você precisa usar preto pra ser elegante. Inclusive tem várias formas, e tem outra live que eu fiz aqui, eu não lembro se tá gravada, que eu mostrei formas de ser deselegante usando preto. Então, o preto não é porque é uma cor que você vai estar elegante não, amiga. Calma aí, tá? E tem sim como usar cores de forma elegante. A questão é que todo mundo fica nessa de que é mais versátil, o preto, que combina com tudo, que é um tom neutro, mas a verdade é que o preto não é neutro. Não é neutro tanto em quesito de combinar com a sua coloração, com a sua pele, e eu estudei pra falar isso aqui, tanto em quesito de combinar com todas as cores. Eu também estudei pra falar isso aqui. Então, ele não combina com todas as cores o preto. Essa é a verdade. Então, ele vai estar aí, às vezes, destruindo seu look e você nem sabe. Então, fica aqui comigo que eu vou falar alguns truques de como você pode começar a usar cores e sair do pretinho básico de todo dia, que já deixou até de ser básico, né? Porque todo mundo usa preto quase todo dia hoje em dia. Então, vamos lá. Como eu disse, eu aprendi muita coisa na faculdade, aprendi muita coisa montando looks com mulheres, né? Então isso é uma coisa que acabou sendo muito legal, assim, de eu ver essa percepção e entender como eu posso fazer pra começar a aplicar essas cores aos poucos e essa pessoa, assim, não ter um baque de realidade. Não é do dia pra noite você vai estar assim, que nem eu tô vestida agora. Não é. Então calma, vamos aos poucos. E aí por isso que eu vou dar aqui esses passos. Então, sem mais delongas, comenta aqui se você está acompanhando. Seja bem-vindo Gleice, Luísa, Daniela, Hugo. Sejam muito bem-vindos, Sara. Sejam bem-vindos. Vem comentando aqui se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. E vamos para o nosso primeiro ponto. Nosso primeiro, que é uma forma bem básica de você começar a usar cores, se você não tem muito essa autoconfiança, é você usar o clássico ponto de cor. Então, como é que funciona o ponto de cor? Você vai estar usando um look, uma composição que você vai estar com uma cor neutra, uma cor
uma cor só no look inteiro. Então, por exemplo, pode ser um look todo branco. Então você tá aí em um look todo branco e aí você coloca um ponto de cor. Você coloca uma peçazinha colorida nesse look. Então, por exemplo, você tá com o look todo branco e aí você coloca uma peça vermelha. Olha que lindo. Eu, inclusive, acho que eu postei um story que tinha assim um look todo branco e um sapato vermelho. Ou, por exemplo, um look todo preto, que nem você falou, nossa, eu uso muito preto, meu guarda-roupa é quase todo preto. Então vamos no preto. Se você tem calça, blusa ou saia, tem quase tudo preto, vai no preto então pra começar. Coloca um look todo preto e aí uma peça, você coloca uma peça colorida, talvez que você tenha. Então, talvez um sapato que você tem, que é um escarpão vermelho, ou talvez uma bolsa que você tenha, que é uma bolsa rosa. Você pode adicionar esse ponto de cor no look. É uma forma muito boa e sério, não subestime essa técnica. É uma forma muito boa de você começar a usar cores, porque você vai ganhando essa confiança aos poucos e um dia você vai estar ali colocando só em uma bolsa, outro dia você pode colocar um brinco também colorido e aí quando você vê, você vai estar tendo um pouco mais de autoconfiança para combinar as cores e usar cores nos looks. Então, por exemplo, você pode usar esse ponto de cor, né? Trouxe umas opções. Você pode usar na bolsa, como eu falei, um look off-white, um look branco e uma bolsa vermelha. Ou, por exemplo, você pode colocar um casaco. Rebeca, eu tenho um casaco lindo, um casaco, sei lá, roxo, lindo, maravilhoso, mas eu não consigo usar ele direito. Então, por que você não usa ele com um look todo de uma cor só? Pega aí um look todo cinza e adiciona esse casaco roxo. Vai ficar lindo, vai ficar maravilhosa essa composição. Ou, por exemplo, você pode usar um brinco. Nossa, eu não tenho nenhuma peça muito grande colorida, mas eu tenho um brinco colorido. Será que dá? Será que precisa ser uma peça de roupa? Não necessariamente, pode ser um acessório. Bem-vinda, Paola, bem-vinda, Daisy. Então, por exemplo, você pode estar usando um acessório colorido e o resto do look você usa aí nesse tom, né, nessa tonalidade em preto, ou em cinza, ou em marrom, um look todo marrom. E aí você coloca um brinco colorido e assim você vai, como eu falei, ganhando um pouco mais de autoconfiança para colocar as cores no seu look. Então, um colar que você tenha colorido, pode ser até com uma gema colorida, ou bijuteria, caso você use mais, uma bolsa, uma blusa, um sapato, um salto alto, olha que lindo, um look neutro com um salto alto bonito, como eu falei, um escarpão. Um lenço, caso você seja uma mulher mais romântica e gosta de colocar um lenço assim no cabelo, no pescoço, um lenço, por exemplo, colorido, pode ser uma ótima opção também. Então, esses detalhes podem ser o ponto de cor. Então, essa primeira técnica é você colocar um ponto de cor no seu look. Lembrando, então, um look todo com uma cor só, que pode ser uma cor que você tem no seu guarda-roupa mais aí, um look todo preto, ou um look todo cinza, ou um look todo marrom, e aí você adiciona esse ponto de cor, que pode ser no brinco, pode ser no colar, pode ser na bolsa, pode ser em uma pulseira assim mais chamativa que você tem. E também é algo legal aqui para as mulheres que às vezes não tem muita peça colorida, mas quer dar uma experimentada e costumam se maquiar muito. Um batom vermelho, por exemplo, pode ser um ponto de cor no seu look. Você pode estar com um look de uma cor só, um look neutro, e aí você coloca um batom vermelho ou um batom rosa pink colorido. Também o batom também pode ser uma cor para esse ponto de cor, ponto de luz que a gente falou aqui. Então, caso você seja uma mulher que costuma se maquiar com mais frequência, então pode ser também no batom, por exemplo, esse ponto de luz. Todo mundo tá? Eu amo cores. Gleice comentou aqui. Comenta aqui pra mim, você costuma usar cores no dia a dia ou não costuma usar muito? Vai falando aqui pra mim que eu quero saber de vocês. Bem-vinda, Samantha! Então, vai falando aqui. Então, esse foi o nosso primeiro tópico sobre como parar de usar preto todo dia, se você estiver cansada de usar preto, e começar a usar cores realmente. Glória a Deus, finalmente começar a usar cores, colocar nas suas composições. Vamos agora para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico é, se você quer começar a combinar cores. Rebeca, eu uso uma cor aqui, uma blusa rosa com uma calça preta. Eu uso aqui uma
sei lá, uma bolsa vermelha junto com um outro look. Eu costumo usar, mas eu quero começar a combinar um pouquinho de cor, mas eu não tenho muita autoconfiança, não tenho muito como fazer. E aí, eu trouxe aqui um truque pra você. O truque é você começar a combinar cores lisas. Muitas das vezes, isso pode parecer óbvio para algumas pessoas. Muitas das vezes as mulheres entram em contato comigo, falam, não, tô começando a usar cores e tudo mais, e acabam tendo uma grande dificuldade porque elas estão pegando peças estampadas. E isso faz com que realmente você tenha uma dificuldade, principalmente se a peça é uma peça estampada com várias cores. Então isso vai acabar dificultando um pouco você combinar as cores e fazer composições. Então, esse truque aqui é você escolher peças lisas para combinar. Por exemplo, aqui atrás tem uma bolsa laranja. Essa bolsa laranja, como ela é toda laranja, combinada com essa blusa rosa aqui, elas acabam combinando, ornando muito mais do que se ela fosse estampada ou se essa blusa fosse estampada. Então, pode parecer um detalhe, mas esse detalhe vai fazer muita diferença na hora de você começar a combinar cores, a fazer composições. Então, você escolher peças lisas vai realmente fazer assim muito vai ser muito mais assertivo para você e vai te dar muito mais confiança também. Então, evite estampas nesse início de processo. Agora que você está começando a combinar cores, começando a usar cores, começando a sair do preto, que talvez é metade do seu armário atualmente, tem umas 3, 4, 5 calças pretas e umas 10 blusas pretas. Bem, então provavelmente começar a combinar cores lisas vai ser muito mais assertivo para você nesse momento. Comenta aqui se vocês estão acompanhando, se eu tô falando muito rápido. Comenta aqui que eu quero saber de vocês. Bem-vinda, Ana. Sejam muito bem-vindos quem tá entrando. Então, vamos lá. Vamos agora pro nosso terceiro ponto. Vamos? Estão comigo? Vamos embora. O terceiro, para você fugir. Gente, esse aqui é divino. Isso aqui é uma coisa assim. Quando eu descobri isso, mudou a minha cabeça. E eu conheço várias mulheres, que eu falei sobre esse tópico aqui e fez assim, ó. Caraca, na hora o vizinho ligou a luz dele, na hora que eu fiz assim. Gente, esse tópico aqui é porque ele também explodiu lá. Esse tópico aqui faz muita diferença pra você usar. Esse tópico aqui, pra você sair do pretinho básico de todo dia, que já deixou de ser básico, começou a ser aí uma bengala para o seu estilo, é você conhecer e começar a usar os neutros coloridos. Mas, Rebeca, tu tá falando alemão pra mim. Neutro não pode ser colorido. Neutro pode ser colorido? O que é neutro colorido? Tá falando alemão. Eu vou te explicar, calma. Fica aqui comigo, eu vou explicar. Os neutros coloridos são cores, são os novos neutros, né, que nós chamamos também de novos neutros ou neutros coloridos. São cores que combinam com várias outras cores ou quase todas as cores. E são cores que são muitas das vezes subestimadas. Tem um neutro colorido que eu tenho certeza que você conhece e que você usa e você nem sabia que ele tinha essa nomenclatura. O nome dele é jeans. O jeans é um neutro colorido. Você não usa quase com tudo? Você usa aí uma calça jeans e uma blusa rosa. Você usa aí uma jaqueta jeans e um vestido laranja por baixo. Você não usa? Fala aqui pra mim. Você conhecia o neutro colorido? O jeans você conhece. Agora existem outros neutros coloridos que você também pode começar a adicionar aí no seu dia a dia. E fugir do bendito maravilhoso, que eu amo também, mas usando de forma muito assertiva, o preto. Então, em vez de você usar todos os dias da sua vida o preto, vamos usar aqui os neutros coloridos. Por exemplo, além do jeans, você tem o branco. O branco é sim um neutro colorido, você pode usar com todas as outras cores. Outra cor, por exemplo, que é um neutro colorido, é o azul marinho. O azul marinho, você conhece o azul marinho? O azul marinho, ele combina com praticamente todas as cores. E ele é uma ótima, maravilhosa saída quando você quiser fugir do preto. O azul marinho, ele é elegante. O azul marinho, ele pode ser muito bem usado no ambiente profissional, caso você queira. Ele transmite confiança, força, assim como o preto. Mas o azul marinho,
ele acaba combinando com mais cores até do que o preto, porque o preto tem técnica certa para usar o preto. E aí, isso é papo para outra live. Comenta se você tá vendo gravado ou se você tá vendo aqui na live, depois vai vendo lá, vai ver, comenta lá no gravado. Se você quer que eu fale sobre como usar o preto de forma assertiva e certa, existe, tem como, mas hoje em dia a maior parte das pessoas usa o preto de uma forma que acaba desornando mais o look. Enfim, se você quer que eu fale sobre isso, comenta que depois eu faço uma live, faço um vídeo só sobre isso aqui. Gleice disse que tá curtindo, que bom que você tá curtindo, Gleice, tamo junto. Vem acompanhando aqui, vai aí anotando, pensando que isso aqui pode fazer muita diferença para os seus próximos looks, hein? Acho lindo azul marinho com vermelho. Está correta essa combinação? Está linda essa combinação. Azul marinho com vermelho é uma ótima combinação. Inclusive, para ambientes profissionais, ele acaba transmitindo uma mensagem de força, de confiança, de atenção também, caso você queira, assim, usar em um ambiente que você quer, por exemplo, ganhar uma vaga numa entrevista de emprego, algo do tipo, o azul marinho com o vermelho é muito interessante. Agora toma cuidado com o tom de vermelho. Se o tom de vermelho for muito vibrante, é interessante você colocar em uma peça menor, ok? Mas o azul marinho com vermelho fica lindo. Amo, 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 amo. E uso também. Então, outros neutros coloridos, por exemplo, o creme, a cor creme é um neutro colorido. O cinza, a cor cinza, tinha um cinza aqui, mas não dá pra mostrar. A cor cinza fica linda com todas as outras cores. Que, por exemplo, tem um livro meu aqui, ó, que é cinza do lado de um rosa. O cinza, ele vai com todas as outras cores. E é um neutro colorido. Então, super versátil. Você sai do pretinho básico de todo dia. E, ó, dica boa. O marrom também é um neutro colorido. Lindo, maravilhoso. Fica lindo com várias cores. Maioria, quase todas. O verde exército é um colorido e também é um neutro colorido. É aí um novo neutro que você pode estar usando pra fugir do preto, que talvez você está usando aí sempre no dia a dia. Então, o jeans, o branco, o off-white, o creme, o azul marinho, o cinza, o marrom, o verde exército. Esses todos são neutros coloridos que você pode estar adicionando aí no seu guarda-roupa. Nossa, eu vou comprar um cinto, vou comprar uma bolsa, vou comprar um sapato e quero ter uma peça que seja um pouco mais versátil. Se você comprar nesses neutros coloridos, nesses novos neutros, vai ser muito versátil para o seu guarda-roupa. Que eles vão compor, essas cores vão compor com muitas outras cores que você tem já no seu guarda-roupa ou que posteriormente você vai adquirir. Então são cores que combinam com praticamente todas. E elas vão te ajudar, como eu já falei, a fugir aí do preto e trazer o que eu sempre falo aqui, que eu já falei nesse vídeo, já falei em outro vídeo, tô falando toda hora, e eu quero pontuar pra você, porque isso foi a grande revelação que eu tive quando comecei a usar cores, que é a versatilidade do seu guarda-roupa. A versatilidade do seu guarda-roupa, ela tá assim muito atrelada às cores que você às vezes sempre repete. Por exemplo, eu tenho 4 calças pretas. A pessoa olha pra você e ela não pensa: nossa, hoje ela tá de pantalona preta, nossa, hoje ela tá de calça reta preta. Não, ela olha e vê uma calça preta. Então, cadê a versatilidade do seu guarda-roupa? Você pode multiplicar as peças, os looks do seu guarda-roupa apenas aplicando as combinações de cores. Mas isso é tema, a combinação de cor é um tema para outra live que vai ter aí. Fica aqui, me acompanha na série de lives que a gente vai estar falando sobre isso. Então, se você quiser trazer versatilidade para o seu guarda-roupa, use aí esses neutros coloridos que vai acabar fazendo você usar uma gama maior de cores e fazer você fugir aí do preto se você usa demais. Mas, Rebeca, você está falando de neutro colorido, você não falou do preto. O preto, então, ele não é um neutro colorido? KKK, milhões de roupas pretas. Kelly, tudo bem, eu era assim, fica tranquila. Mas se você quer começar a usar cores, fica aqui comigo, me segue aqui, que eu vou falar aqui nessa série de lives, o poder da cor que a gente está fazendo, sobre várias formas de você começar a usar cores. Fica tranquila, se você quiser, fica aqui. Mas, Rebeca, o preto ele não é um
neutro colorido? Fala pra mim, tô confusa com isso. Porque todo mundo fala que combina com tudo, todo mundo fala que é super versátil, mas a verdade é que não vai com tudo. O preto, ele é uma cor de impacto, é uma cor de peso, de presença. Um bom exemplo disso era que os punks, lembra dos punks? Na época ali dos anos 70, tinha os hippies e tinha o movimento punk. Os punks, eles usavam o preto, eles vinham com atitude, contra a cultura. Por quê? Por que eles escolheram o preto, não escolheram qualquer outra cor? Porque o preto, ele tem peso, tem presença. Então o preto, quando ele não é usado com essa presença, com esse impacto, quando ele é usado como qualquer coisa, acaba que você transmite uma sensação, transmite uma imagem de alguém que é sem graça, de alguém que é sem sal. Por quê? Porque você tá usando uma peça que é preta, mas também ela não tem impacto nenhum, ela tá ali, não faz a lixeira, seu look não tá fazendo nenhum efeito, não tá impactando ninguém. Então acaba que o preto sai pela culatra. O tiro do preto sai pela culatra. O preto, ele precisa ser usado de uma forma estratégica, de uma forma assim pontual, num dia que você quer ter esse look de presença, em uma peça que seja uma peça que vai ter presença. E aí, como eu falei, se você quer que eu fale sobre isso em outra live, de como usar o preto de forma assertiva e correta, comenta que aí eu vou fazer um vídeo ou uma live sobre isso. Então, como eu falei, ele é pesado, ele é forte, ele é impactante. Isso é legal, mas você precisa usar da forma correta. Então não, ele não é neutro, ele não vai com tudo. O preto, ele tem uma forma certa de ser usado. Então, anota aí esses neutros coloridos que eu falei aqui, usa eles no seu dia a dia, que ele vai trazer muita versatilidade para o seu guarda-roupa. Então vamos ao nosso quarto tópico, aqui de como você aí fugir do preto de todo dia, do pretinho básico de todo dia, que já tá básico até demais, e começar a usar cores nos seus looks no seu dia a dia. Nosso quarto... Ai, gente, isso aqui é muito legal. Nosso quarto é você, nosso quarto ponto, nosso quarto truque já é um nível mais avançado. Vocês estão preparados? Comenta aqui, Luísa, Sandra Helena, oiê, Gleice... Comenta aqui, vocês estão preparados para esse aqui? É um nível um pouco mais avançado. Lá no final é o mais avançado de todos, mas esse aqui já é um pouco mais avançado. Ele é você combinar um neutro colorido com uma peça colorida lisa. Então, por exemplo, Rebeca, tô querendo fugir do preto. Já entendi que eu posso usar um ponto de cor no look, legal. Já entendi que eu posso usar os neutros coloridos para dar uma fugida do preto, legal. Agora eu quero uma coisa um pouquinho a mais, quero dar uma evoluída. E aí, o que eu faço? Então, esse aqui, nosso quarto tópico, que é você usar um neutro colorido e você combinar ele com uma cor lisa. Então, por exemplo, digamos que eu estivesse aqui com um look todo cinza. Um look todo cinza, uma blusa cinza, uma saia cinza. E aí eu pego e adiciono uma bolsa em rosa pink, nesse rosa que eu tô usando de blusa. Olha que linda que ia ficar essa composição. Ah não, desculpa, mas pra mim eu tô babando. Tem que limpar minha barba aqui, eu tô babando, só de tão linda que eu tô imaginando. Você tá imaginando aí? Comenta aqui, você tá conseguindo imaginar essa composição? Maravilhoso, maravilhoso. Então o neutro colorido combinado com uma cor lisa, colorida, vai ficar um look perfeito. Sabe o que vão olhar pra você e pensar? Essa pessoa é estilosa, essa pessoa manja de combinação de cor. Não é qualquer pessoa não. Se você tiver uma sala com várias pessoas, provavelmente vão olhar pra você e pensar que aquela ali já fez algum curso, já fez alguma coisa, estudou alguma coisa de composição, porque sabe o que tá fazendo. Então, essa combinação de uma peça colorida lisa com um neutro colorido vai trazer muito estilo para as suas composições. Anota isso, vai fazer muita diferença. Então, alguns exemplos aqui, trouxe alguns exemplos. O primeiro deles é o marrom com um rosa queimado, sabe? Um rosa queimadinho, tipo assim, um rosa queimadinho. Um rosa queimadinho com uma composição em marrom. Olha que lindo, consegue imaginar? Um off-white com vermelho, que nem eu dei aqui de exemplo lá no ponto de cor. Legal também. Pensa em uma composição, um vestido off-white com uma bolsa vermelha. Olha que lindo. O jeans com o laranja, uma calça jeans com uma blusa laranja. Inclusive já dei esse exemplo aqui uma vez para, se eu não me engano, uma composição de psicóloga, né? Para uma imagem pessoal de uma psicóloga. Ó, um jeans com laranja, um neutro colorido, um jeans com uma cor laranja.
Outro, por exemplo, é um azul marinho com um verde, por exemplo. O azul marinho é um neutro colorido, e aí você pega e combina ele com um verde, por exemplo. Olha isso. Você faz uma composição do neutro colorido com essa outra cor colorida que é lisa. Não esquece desse detalhe. Por quê? Porque para você combinar a estampa já é um outro passo. E aí a gente pode talvez fazer eu já fiz um vídeo ou um carrossel. Acho que eu já fiz um carrossel sobre mistura de cores e estampas aqui. Mas tem muito tempo. Se vocês quiserem que eu fale isso, também comenta pra eu saber, que aí eu amo. Inclusive eu tô aqui, essa calça é estampada, né? E aí combinei com essa blusa aqui, depois eu posso postar um look e mostro pra vocês. Então, um marrom com rosa queimado, por exemplo. O marrom que é o neutro colorido com o rosa queimado, que é uma cor lisa. O off-white com vermelho, por exemplo. Off-white que é o neutro colorido. Um jeans com laranja, por exemplo. O azul marinho com o verde, por exemplo. Neutro colorido, azul marinho com o verde. O verde exército, que é também o neutro colorido, com, por exemplo, uma cor turquesa. Então, digamos que você tá aí com uma calça em vez de exército, com uma blusa em vez de exército, e aí você coloca aí uma jaqueta. Eu conheço muitas mulheres que têm jaqueta jeans turquesa. Não, eu acho que foi uma moda em algum momento. Então, talvez você coloque essa jaqueta por cima em turquesa. Olha que interessante. Então, você traz essa composição do neutro colorido com um ponto ali de cor que seja essa cor lisa colorida também. E agora vamos ao nosso próximo tópico. Como eu falei, eles vão ficando drogas mais pesadas, se você permite me dizer dessa forma. Então vão indo desafios a mais. Se você, nossa, legal, entendi aqui do ponto de cor, entendi aqui do neutro colorido, entendi que é interessante eu combinar peças lisas, mas eu quero mais. Rebeca, vamos lá. Mas o que eu posso fazer combinando, começando a usar cores nas composições para eu fugir do preto básico de todo dia e ficar mais estilosa e ficar mais confiante e ter aí uma autoconfiança para usar cores nos meus looks? Bem, nosso quinto tópico agora é você somar uma cor com uma estampa clássica em preto e branco. Então você vai colocar aí, por exemplo, essa blusa rosa, que eu tô usando de exemplo, que é o que eu tô usando aqui, com, por exemplo, uma estampa clássica em preto e branco, ou uma estampa preto e branco que seja minimalista. Por exemplo, um grande exemplo que eu acho que as mulheres costumam mais usar no dia a dia é o poá, que é o famoso bolinha. Bolinha é a mesma coisa que poá. Se você já viu dessa forma aí na internet, você já sabe agora que é a mesma coisa. Então bolinha se chama de poá, né? Um nome técnico, digamos assim. Então você pode combinar aí uma saia de bolinha, por exemplo, com uma blusa rosa pink, que nem essa aqui. Então você fez essa composição. Ou, por exemplo, você pode combinar aí um laranja com, por exemplo, uma peça xadrez preto e branco. Então você está usando aí uma peça preto e branco em uma estampa clássica, né? O xadrez, o quadriculado, que são coisas diferentes. O poá, que é o bolinha, você pega uma estampa clássica ou uma estampa minimalista, por exemplo, um florido que seja mais minimalista, e aí você combina ela com uma peça colorida lisa. Não esquece que é lisa, ok? Tô pontuando porque eu sei que tem as mais ousadas que às vezes querem fazer as misturas, mas vamos aos poucos, pessoal. Então, esse quinto tópico é você fazer esse truque, que é uma coisa que eu já fiz várias vezes. E as pessoas, elas amam. As pessoas, elas olham e falam, caraca, nossa, que estiloso. Nossa, que legal. Várias clientes minhas que começam a fazer também ficam, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, pensa e anota esse tópico para você pensar. Se você tem uma peça aí em bolinha, se você tem uma peça aí que é, por exemplo, xadrez, se você tem uma peça que é, por exemplo, uma zebra preta e branca e você quer combinar com outra cor, fazer uma composição com uma cor, você pode combinar sim, fica tranquilo. Principalmente se a estampa for preta e branca. Isso, estampa preta e branca. Porque aí você vai fazer a sua composição do preto e branco com o colorido, ok? Fica estiloso, fica muito legal. Então, os exemplos, como eu falei, repetindo, o poá, que é o bolinha, o xadrez, o quadriculado. O xadrez, ele é assim, o quadriculado é aquele que tem mais quadradinhos. Um dia eu explico. O zebra, por exemplo, a zebra. Ou, por exemplo, uma estampa minimalista em preto e branco, ok?
Então assim você vai conseguir fazer essa composição dependendo do seu nível de ousadia. Se você for uma mulher mais ousada, a estampa pode ser um pouco menos minimalista, mas vai sentindo, tá? Olha no espelho, entendeu? Não sai que nem a palhaça também. Calma, eu tô aqui pra te ajudar. Vamos agora ao nosso 6º ponto, nosso 6º tópico. Vamos lá? Vocês estão aqui me ouvindo, me vendo bem, estão acompanhando, anotando as dicas? Vamos lá. Então, nosso 6º tópico é você... Vou puxar uma sardinha pra mim porque não tem como. Você saber a sua coloração. Amiga, quando você sabe, você pega... Isso aqui não é mexer não, eu só tô pontuando. Quando você sabe a sua coloração, todas as cores, o truque é que todas as cores da sua cartela vão combinar entre si. Por quê? Porque elas têm a mesma temperatura, ou elas são quentes ou elas são frias, ou elas são neutras quentes ou neutras frias. Então, elas têm a mesma temperatura, elas têm o mesmo nível de intensidade, porque a sua pele tem um nível de intensidade. E as cores da sua cartela também vão ter o mesmo nível de intensidade que a sua pele tem. Então, elas estão na mesma intensidade. Elas estão também na mesma profundidade. Por quê? Porque a sua pele tem uma profundidade. Então, todas as cartelas de cores, elas acabam tendo um nível ali de profundidade, intensidade, temperatura, que nem eu falei. Então, todas as cores vão combinar entre si. Então, um truque interessante é você saber a sua coloração, porque aí você vai combinar todas as cores da sua cartela. E aí vai acontecer que nem uma cliente minha que virou amiga, que é a Letícia. Ela foi logo depois de coloração, fez um monte de compra, né, nas cores dela, e ela foi viajar e ela falou assim: Rebeca, eu achei que ia precisar de você pra montar mala, mas nem precisei, porque tudo combina. Então, consegui fazer aqui rapidinho, de forma prática, tô levando tudo, vai combinar com tudo. Por quê? Porque as cores da sua cartela combinam entre si, todas elas com todas elas, ok? Então, esses foram os truques. Vou relembrar aqui pra gente pontuar. O último agora, o 6º, foi você saber a sua coloração, porque ela vai combinar todas as cores da sua cartela entre si. Então isso vai fazer com que você faça uma versatilidade, traga uma versatilidade pro seu guarda-roupa. O 5º ponto foi some uma cor com uma estampa clássica ou minimalista. Então, poá, xadrez, zebra, preto e branco, não esquece. E uma cor lisa. Outro ponto foi o neutro colorido mais uma cor lisa. O outro ponto foi, você que tá anotando, você sair do pretinho, usar os neutros coloridos. Esse aqui é incrível. E depois você volta pra saber os neutros coloridos. Se você quer combinar cores, você combinar com peças lisas. E o primeiro de todos, que a gente falou aqui, que é muito bom pra você que tá começando agora a combinar cores, é você usar o ponto de luz, o ponto de cor. Então, o ponto de luz no look, que vai ser essa cor colorida que você vai usar. Então, esses foram os pontos que a gente falou aqui. E não esquece, semana que vem a gente vai ter outra live. A gente vai ter uma live que vai ser do básico ao fashionista, evoluindo um look só com cores. Será que tem como? Será que tem como um look sem graça virar estiloso só por estar usando cores? Tem como sim, e eu vou te mostrar como. Então fica aqui comigo. Essa série de lives vai durar agora nesse mês de outubro e ela se chama O Poder da Cor. Você que chegou agora e não tá sabendo. Então fica aqui nessa live, nessa série de lives, que eu quero mostrar pra vocês o poder que a cor tem, o poder que as cores têm no seu guarda-roupa, trazendo versatilidade pro seu guarda-roupa, porque ele vai criar mais composições de looks, trazendo algo estratégico no seu vestir, porque assim você vai conseguir usar exatamente o que você transmitir exatamente o que você quer no lugar que você quer. Então, por exemplo, eu vou numa reunião. O que eu quero transmitir nessa reunião? A cor vai te ajudar a transmitir a coisa certa. Às vezes você tá indo de preto sempre, tá transmitindo às vezes o que você não gostaria. Então, fica aí nessas próximas séries de lives. Tá fixado no meu perfil os temas da série de lives e vão ser às quartas-feiras, 7 horas da noite. Então, muito obrigada você que ficou até aqui. Quero te agradecer. E aí, gostou da live? Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber o que você aprendeu de algo diferente. Nossa, Rebeca, eu nunca tinha pensado nisso.
Comenta aqui pra mim o que você achou, porque eu quero saber, eu quero te... Já curte esse vídeo aqui, se você gosta desse tipo de tema, de como sair do pretinho básico de todo dia, que já parou de ser básico, começou a ser o quê? Uma bengala que você tá colocando aí na tua vida. E se inscreve também aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, pra eu saber e trazer mais pra vocês aqui também.